Sou Priscila Camargo, empreendo desde 2015. Não era empreendedora desde sempre, então comecei na vida formal. Estudei, me formei em 2 faculdades, depois conheci o empreendedorismo na área da beleza. E o que chamou mais sua atenção dentro do empreendedorismo? Naquele momento, eu precisava de ter mais tempo. Estava planejando a maternidade, eu já estava tentando. Foi o que me chamou a atenção inicialmente. Eu não sabia o que era empreender, né? A gente só aprende no caminho. Mas a princípio eu queria ter um pouco mais de liberdade, então a proposta inicial, né, naquele momento da empresa que eu entrei, que é a Mary Kay, me trouxe tudo isso: ganho e tempo. Como que você acha que é a sua rotina como empreendedora? Mudou um pouquinho do que a gente imagina que seja, né? Liberdade, Liberdade e tempo. Obviamente existe um planejamento da gente, né? Hoje eu levo minhas filhas na escola, busco na escola. Eu tenho ainda, né, uma liberdade para fazer algumas coisas, mas ao mesmo tempo a gente entende que empreender também requer uma rotina, que é o que a gente sempre fala, desde sempre, mesmo quando eu não tinha uma porta aberta como eu tenho hoje, ter um horário fixo de trabalho. Então, a ideia que a gente, né, quando inicia, muda um pouquinho, a gente entende que tem que ter um compromisso muito maior com o nosso tempo para os negócios. Então, isso mudou um pouquinho. E aí existe aquela diferença, né, de você empreender com a organização de uma agenda e a vida real. Exatamente. E a vida real não é como a gente imagina que é uma agenda. Não. E como você consegue hoje conciliar a ideia de ser dona de uma empresa, filhas, casamento, vida fitness, porque usa fitness, dança, treina? Hoje eu consigo organizar uma rotina semanal, mas isso foi um processo, então eu me perdi muito tempo depois que a gente teve a porta aberta, que mudou um pouquinho da minha rotina como uma empresária autônoma individual. Então eu era independente de um outro negócio. Então eu não tinha uma porta para abrir e fechar, eu conseguia fazer meus horários. Só que isso também me atrapalhava, que eu era muito flexível, então muitas vezes eu não trabalhava como eu tinha que trabalhar. Foi onde eu entendi que a gente precisa ter rotina. Diferença de flexibilidade, liberdade e rotina. Com não fazer. Sim. Eu sou dona, eu não preciso fazer. Uhum. Né? E se você não fizer, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Né? E não dá pra culpar outra pessoa porque o negócio é seu. Pois é, não dá pra brigar. Não dá. Então eu sempre falo, se dá certo, o sucesso é seu, se dá errado, o fracasso também é seu. Não dá pra gente terceirizar isso. Então hoje eu consigo manter uma rotina, né, aqui dentro do salão. A gente tá tentando incluir também o nosso negócio, que é a Mary Kay. Então já conseguimos retomar um pouco isso. Tudo foi uma adaptação, né? Você nos acompanhou, então pegamos a pandemia, né? Tudo foi mudando. Aqui é um negócio dinâmico, então as coisas mudam, né, o tempo todo. Mas hoje eu consigo ser mãe, consigo ter minha vida fitness com algumas falhas, mas eu consigo. E consigo organizar aqui a rotina também. E como é que acontece essa evolução de Mary Kay para agregar também o Salão Mariá? Foi também uma oportunidade, como as duas empresas, né, que eu tenho enquanto empreendedora foram oportunidades. Não foi uma coisa que eu planejei, sonhei, eu quero ter um salão. Aconteceu e eu aceitei, né, tudo são escolhas que a gente vai fazendo na vida e graças a Deus estamos aqui há 5 anos. Mas a gente já era da área da beleza e veio a proposta de assumir o salão. Então, como a gente já atendia, já fazia noiva em casa, às vezes sem muita estrutura, foi o que a gente imaginou como uma grande oportunidade para fazer noiva, que é hoje o que a gente tem como também principal aqui dentro. E aí hoje a gente está agregando os produtos Mary Kay, atendendo as clientes aqui dentro também. Às vezes eu consigo sair para fazer entrega, então hoje está uma rotina mais organizada. Pensando no trabalho hoje, pensando no que vocês entregam como serviço, você acha que hoje é possível, no mercado empreendedor, ser somente a profissional de uma área específica ou você tem que agregar outras funções, outros serviços dentro do seu negócio? Falando da nossa experiência, enquanto entramos na gestão, né? Eu era só maquiadora e a gente entrou para administrar e entender do negócio. Nós sentimos a necessidade de entender mão de obra. E graças a Deus, porque hoje nós somos a principal mão de obra do salão. Então, eu acho importante a gente ter vários segmentos para a gente entender. Esse caminho eu prefiro mais, esse caminho eu consigo trabalhar mais. Então, hoje a gente se segmentou, mas a gente sabe fazer tudo. Então, acho que é complicado você ficar naquele meio, só vou fazer maquiagem, não quero fazer mais nada, né? Ou de não colocar todos os ovos numa cesta. Então, a gente precisa ter essa independência de outras coisas também.
a maquiagem tá meio fraca agora, é começo de ano, ou é uma fase que não tem, mas eu faço cabelo, né? Hoje eu faço tudo. Eu acho que é importante a gente saber de tudo e ter outras áreas para atender. Desde o atendimento operacional até o Operacional. administrativo, Quando, saber todas acho as que áreas. qualquer atendimento, o atendimento, a gestão ali com a cliente é um dos principais, que a gente sempre fala. Não adianta você ser melhor na técnica se você atende mal. A cliente precisa de acolhimento, a cliente precisa de conversa. Então, isso também entra como uma área de profissionalização. Eu preciso saber atender a cliente. Então, a gente fala muito disso. Eu posso ter a melhor mão de obra, eu sei fazer o melhor cabelo, mas se eu não atender bem, eu vou perder essa cliente. Então, isso também entra como algo que a gente precisa agregar e a gente faz treinamento com as meninas aqui sobre isso o tempo inteiro. Falando sobre os desafios e aprendizagens dentro do empreendedorismo, né? Porque eu acho que não existe faculdade melhor do que o dia a dia. Exatamente. Quais foram os maiores desafios que você acredita que vocês passaram até agora, desde quando vocês começaram até o momento presente? Bom, no nosso caso em específico, acho que a pandemia foi o primeiro grande desafio que a gente não vai esquecer e que nós passamos, mas foram datas muito próximas. Então, nós assumimos o salão dia 17 de março de 2020, dia 24 veio o lockdown. Eu tenho datas claras na minha cabeça que foi um susto assim que a gente não imaginou, né? Existia um vírus, existia aquela coisa toda e a gente na negociação do salão, a gente teve um dia para decidir, né? Tanto que nós dividimos isso com você, amanhã tem que falar sim ou não, vamos. E aí na semana seguinte tudo mudou. Então tivemos que fechar, perdemos todos os atendimentos que tinha de noiva. Então foi o primeiro grande boom assim de e agora, logo de cara. Né? Foi um negócio que nós não tínhamos um investimento inicial, nós entramos com o que tinha e não tinha mais. Né? Então às vezes as pessoas perguntam, né, como? Oração, que a gente não entende, né? Graças a Deus, obviamente trabalhamos, nesse período a gente foi estudar, então esse foi o primeiro grande ponto. E acredito também depois o lidar com profissionais de diferentes áreas, algo novo que a gente não conhecia, então a gente sabia comprar um shampoo, por exemplo. Então a gente ficou muito dependente, talvez de outras pessoas inicialmente, e isso não era algo bom pra gente enquanto gestão. Então, o desafio foi entender tudo, desde o shampoo que usa até a finalização da cliente, tudo isso. Aprender literalmente o negócio do zero, no meio do caos de uma pandemia. No meio do caos. Curso de máscara ali, aquela loucura. Não tivemos no curso atendimento de modelos, porque não podia. Então, a gente não teve prática no curso. A prática foi no salão. Foi no dia a dia ali, acontecendo. E graças a Deus deu certo. Exatamente. Você faz dar certo acontecendo. Sim, no caminho. Não dá pra parar. Teve algum momento que você pensou em desistir? Foi aquela perguntinha assim. Eu acho que desistir talvez não seja a palavra, mas muitos momentos de repensar como fazer isso funcionar em momentos que não estava funcionando. Quando a gente fala desistir, obviamente, na prática é desistir. Mas não de vamos fechar as portas. Mas assim, o que dá para mudar para que isso vá para um caminho que funcione pra gente. Né? Muita gente acreditou no nosso negócio, né? E muita gente desacreditou do nosso negócio. Então, meio que aquele ego, assim, da gente olhar e falar, não, a gente vai fazer funcionar. A gente já aceitou, é uma bênção, a gente vai fazer isso dar certo. Obviamente, o desespero bate, quem empreende vai pensar em desistir, tá? Isso é fato. Mas é isso, é como mudar isso para eu não ter que voltar para trás. Então, o desespero existe, mas a gente planeja aí, vai buscando caminhos diferentes e funciona. E se você pudesse deixar um conselho ou conselhos para quem está querendo começar a empreender como uma forma de vida, né, como uma carreira, porque às vezes as pessoas não enxergam que empreender é uma carreira e que você constrói no meio do caminho. Ah, você só maqueia ou você trabalha também? Exatamente. Olha, já vi muito isso. Existe essa questão. Eu acho que o posicionamento do empreendedor, principalmente para a família, para os amigos que não são empreendedores, não vão te ver como um trabalhador. Ah, pede pra Pri, ela é livre, ela não trabalha. Ah, pede pro Bruno, ele tem uma agenda tranquila, ele resolve. Então, esse posicionamento demora. Por muito tempo a gente fica nessa flexibilidade. Ah, eu posso resolver e abraço o mundo e não dá conta. Mas, assim, hoje, por exemplo, a gente tem uma porta aberta, já muda um pouco. Porque existe um lugar físico. Mas quando não tem um lugar físico,
Você tem que se posicionar com uma rotina. Não, agora eu estou no meu horário de trabalho. Agora eu estou no meu horário de atendimento. Então, tudo isso vai muito de como a gente vai se posicionar para as pessoas, né? Então, entender que empreender é trabalhar. Ah, eu sou flexível, hoje eu não quero, mas amanhã vai estar chovendo, também não vou. Então, não existe isso, né? Muito pelo contrário, a gente trabalha mais, a gente se preocupa um pouco mais. Muitas vezes, quando a gente tem empresa, né? No nosso caso, a gente se preocupa não só por nós, mas pela equipe. Então, assim, tem que funcionar porque não é só eu e a Gi. A gente tem mais pessoas que dependem do que a gente faz. Então é isso. Entender que é um negócio e que não é fácil, mas tem todas as vantagens, né, que a gente no caminho vai entendendo. Se você pudesse resumir empreendedorismo em uma palavra. A primeira que veio na minha cabeça? Sim. Uma loucura boa. É loucura, Loucura. mas é bom. Muito bem. É isso. É isso.